A Malu diz que vai procurar um advogado para ajudar ela porque o filho dela só vai ter o sobrenome dela que colocaram lá no orfanato. O Miguel diz que no máximo que ela vai conseguir é tirar o sobrenome dela, porque o dele ela não vai poder tirar, porque o menino nasceu sob um legítimo matrimônio e a lei ampara ele disso. A Malu diz que sim, mas que o casamento deles não deu certo e pergunta se ele se esqueceu disso, porque isso é como se eles nunca tivessem se casado. O Miguel responde que a paternidade de qualquer filho que ela tivesse no tempo em que a lei foi datada depois dela ser casada com ele, atribui a ele em caráter obrigatório, e mesmo se ele não quisesse. Mas que além de tudo, ele quer sim e que ele aceita com todo prazer e que vai sim dividir a responsabilidade com ela. A Malu pergunta se ele vai se agarrar a uma maldita lei para poder tirar o filho dela. E se ele vai tirar dela a única pessoa que verdadeiramente ela ama, a única pessoa que ela tem no mundo. A Malu diz que agora ele já conhece ele e já acha que tem direito sobre ele e que vai terminar levando o menino dela e pergunta se ele vai procurar nessas leis aí uma que ampare ele para que assim ele possa tirar o filho dela. A Malu ainda diz que além de todo o mal que ele já fez a ela, será que ele vai ser tão egoísta ao ponto de tirar o filho dela? Logo após o batizado do seu filho, o Miguel sai desconsolado, chorando, porque na verdade ele está se sentindo rejeitado. Já a Malu, por sua vez, ao findar o batismo, ela sai puxando o padre como um cachorro e cheia de autoridade, ela questiona o padre se ele pode explicar por que foi que o João Miguel veio ao batismo do filho dela e ele veio para quê, já que ela não queria que ele estivesse ali presente no batismo. O padre afirma que ele é o pai do menino. A Malu responde que pode ser de sangue, mas de carinho não, e pergunta se ele entendeu isso e diz que a última palavra é a dela, e que seu filho jamais vai chamar ele de pai e que nem muito menos ele vai saber que foi o João Miguel que deu a vida a ele. O padre responde que ela nunca vai poder evitar que o filho dela chegue a saber a verdade. A Malu, como sempre, cheia de autoridade, diz que se for o caso e ela tiver que ir embora, ela leva o filho dela para bem longe e leva sim. Mas o João Miguel não vai atormentar ela e nem muito menos ela vai permitir que o João Miguel fique arruinando a infância do filho que é só dela. Porque o filho é dela e vai levar apenas o sobrenome dela e de mais ninguém. E que ele, o menino, só vai ter a mãe dele e que ele não vai precisar de mais ninguém. O padre responde que ela está agindo muito mal e que ela tem que aceitar sim que ele é o pai do menino. E o padre mal termina de falar e ela dá uns gritos com muita soberba, agindo igualzinho ao pai dela e pergunta o que foi que aconteceu com o padre e se ele não vai mais apoiar ela. O padre responde que não tem o que fazer porque ele é o pai sim. A nova personagem, Ana Júlia, que será outro demônio entre o Miguel e a Malu, não tira os olhos de cima dessa confusão toda entre o padre e a Malu. Mas a Malu novamente pergunta se ele e o padre não vai mais apoiar ela. O padre dá uma notícia que abala a Malu ainda mais e revela que tem uma coisa para dizer a ela e ainda ela não sabe. A Malu diz que não entende e o padre diz que pensou em dizer isso a ela sim, mas que não disse, que preferiu esperar para aquele momento ali. Cheia de bocão, a Malu pergunta do que se trata e manda o padre desembuchar logo. O padre pergunta se ela se lembra quando ela pediu para saber sobre o registro civil para o filho dela. A Malu diz que sim e pergunta como foi e se ele conseguiu. O padre então revela que quando ele foi, eles já sabiam da existência do filho dela. A Malu se desespera e pergunta como é que é, mas como foi isso? O padre fala que o João Miguel apresentou a certidão de casamento deles dois para assim ele poder comprovar que o menino é filho dele. A Malu se revolta ainda mais e diz para ele não falar isso porque isso é impossível. O padre diz que sim e diz que o menino se chama legalmente João Miguel São Romão Velarde e a Malu fica em choque com essa notícia. A Malu fica revoltada e diz que não está acreditando nisso e manda ele falar sério. O padre diz que lamenta muito, mas foi exatamente como ele disse ali e pergunta se ela não percebeu quando batizou o menino, ele chamou de João Miguel. A Malu diz que não acredita nisso porque ela não estava ligada nesse momento.
A Malu ainda diz ao padre que desde que estava na fazenda do Leopardo, ela acreditava que esse nome João Miguel era o melhor nome para o filho dela, mas que depois ela se arrependeu de ter dado esse nome. O padre afirma que o João Miguel já tinha falado antes com ele. A Malu responde que é porque ela estava ali distraída só olhando para o João Miguel no batismo e nem se deu de conta. A Malu responde que é porque estava distraída ali só olhando para o João Miguel no batismo e nem se deu de conta. E diz que o nome do filho dela até que passa, mas que o filho dela com o sobrenome de São Romão e Velarde, isso não. Isso ela não vai engolir nunca e que ela não quer nenhum dos dois. Já na casa dos Velardes, o Patrício pede para que Estefânia avise a Cecília que eles já vão comer e que em seguida ele vai ter que sair. A Estefânia diz que acredita que eles vão ter que comer sozinhos. O Patrício pergunta se a Cecília já voltou a sair. Estefânia responde que sim, que certamente ela foi no lugar de sempre procurar a Malu, que agora tem um neto. A cena volta para o padre que está pedindo a Malu para ter calma e que ele e o padre está querendo colocar a goela dentro da Malu, que é para ela se conformar, porque tem coisas nesta vida que não podem ser controladas. Malu revoltada diz que ela não vai ficar tranquila e que isso ela não vai poder aguentar e que ela vai resolver isso e vai ser bem rapidinho. A Rosa nesse momento chega bem carinhosa agradecendo a Malu por ela ter chamado ela para ser a madrinha do bebê. A Malu puxa o menino de um jeito que qualquer um quando vê essa cena ficará com raiva e diz a Rosa que se arrependeu de ter convidado ela e que ela nunca queria ter feito isso. A Rosa pergunta o que foi que aconteceu, porque essa mudança agora sim. A Malu diz que não é por ela e sim pelo que ela é, porque ela é irmã do João Miguel e que ela não queria ter nada com ele e que ela é quem tem a razão. A Rosa tenta dialogar com a Malu e a Malu toma a voz dela e pergunta se ela sabe o que foi que o João Miguel fez. E fala que ele, o João Miguel, reconheceu o filho dela como o filho dele. A Rosa diz que sabe de tudo isso porque ela foi testemunha. A Malu se surpreende ainda mais e pergunta se isso é sério. Ela também. A Rosa diz que sim e que ela e o Eduardo foram com o João Miguel no cartório e foram testemunhas. A Malu fica chocada e a Candinha chega nesse exato momento e diz que já está na hora de ir para a festa. Depois a Malu olha para a Rosa revoltada e pergunta se ela sabe onde que o Miguel está. A Rosa diz que sim e a Malu, cheia de autoridade, manda ela falar logo onde ele está. A Rosa responde que ele foi para o consultório, então ela joga o menino de todo jeito nas mãos da Candinha e sai correndo para encontrar o Miguel. Ao chegar lá, ela vai logo invadindo tudo e pega o Miguel de surpresa. A Malu vai dizendo um monte de coisa, que ele é um atrevido, um metido, um cara de pau, e pergunta como ele pode ter feito isso, como ele foi capaz. O Miguel fica mais perdido do que segue em tiroteio e pergunta do que ela está falando. A Malu diz que ele resolveu registrar o filho dela e por que ele foi capaz de fazer isso. O Miguel diz que porque ele pensou que o atrevimento foi ele ter ido ao batismo, ter abençoado o filho dele e ter lhe dado um beijinho. A Malu diz que isso também, que ele não tinha nada de ter aparecido lá. O Miguel se revolta e diz que ela não pode fazer isso, ela não pode afastar ele do seu próprio filho e que ela não vai conseguir por mais que ela queira. A Malu, cheia de bocão, diz que ele não deveria ter ido ao cartório registrar o filho dela. O Miguel pergunta o porquê e pede para que ela dê apenas uma razão a ele. A Malu diz que é porque simplesmente ela não quer e que ele fez isso contra a vontade dela e que tudo que ela menos queria era que usasse esses dois sobrenomes, o dele e o dos Velardes. E depois ela vai saindo com tudo e manda ela esperar e diz que esses são os dois sobrenomes que ele vai ter de nascença e de herança. A Malu diz que não quer e que o filho dela não vai se chamar assim. O Miguel responde que ela é uma Velarde e que ele é um São Romão e que o filho deles estão registrado com esse nome sim e é assim que vai ser.